Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de circuitos elétricos. E nós vamos dar aí continuação ao nosso estudo dos capacitores. Então, no primeiro vídeo sobre capacitores, nós explicamos lá rapidamente alguns princípios de física e como era o funcionamento do capacitor. No segundo vídeo, a gente estudou a carga do capacitor, o nosso circuito RC e como se comportava o capacitor durante a fase de carga. E no vídeo de hoje, a gente vai estudar então a fase de descarga. Isso é muito importante, a gente usa bastante isso daí em outros assuntos como eletrônica, por exemplo. Bom, então, transientes em circuitos capacitivos, fase de descarga. A gente tem aquele nosso circuitinho básico com a fonte, o resistor e o capacitor. Nós vimos lá a nossa chave. Quando a gente quer carregar o capacitor, a gente põe a chave na posição 1. Com a chave na posição 1, após 5 constantes de tempo, eu tenho toda a tensão da fonte aqui no capacitor e eu tenho a parada da circulação de corrente. Eu tenho a ausência de circulação de corrente porque o capacitor igualou a tensão da fonte. Agora, no momento em que eu coloco a chave na posição 2, o capacitor foi carregado lá com uma determinada carga, né? Então ele foi carregado com a carga da fonte e ele passa então a ser a fonte desse novo circuito e eu vou ter a circulação de corrente nesse sentido aqui com a respectiva queda de tensão no resistor. Tá certo? Essa queda de tensão no resistor ela está invertida, né? Quando eu tenho a chave na posição 1, a queda, o mais está aqui, o menos está ali. E agora na fase de descarga, o capacitor vira fonte e eu tenho a inversão da queda de tensão no resistor. Com essa configuração de circuito, a fonte deixou de fazer parte do circuito e nós ficamos apenas com o resistor e o capacitor. Então vamos fazer exatamente o que nós fizemos para deduzir a equação da carga, nós vamos fazer para obter a equação da descarga. Então eu aplico a lei de Kirchhoff nesse circuito, tensão do resistor mais a tensão do capacitor é igual a zero. Lei de Kirchhoff aqui nessa pequena malha. Tensão no resistor é resistência vezes a corrente, lei de Ohm, e no capacitor é a carga dividido pela capacitância. Isso é igual a zero. E aí nós lembramos que a corrente é a taxa de variação da carga com o tempo. Então eu substituo aqui no I, dq dt, R dq dt mais Q sobre C igual a zero. Dividimos a equação inteira por R, então eu cancelo esse R aqui, dq sobre dt, mais Q sobre RC. Nós demos lá no outro vídeo um nome específico para essa grandeza RC que nós chamamos lá de constante de tempo. Então eu fico com dq dt mais q sobre tal igual a zero. Então nós obtivemos aqui a nossa equação diferencial para o circuito do capacitor, o circuito RC do capacitor na descarga. Vamos utilizar lá um método para a resolução de equações diferenciais que eu vou colocar aí na nossa série de matemática, esse método, então se inscreva aí no canal para não perder. O método do fator integrante. Então, lá na matemática, né, existe uma fórmula para esse tipo de integral, um chamado fator integrante, que eu vou multiplicar toda a equação diferencial por esse fator. Então, E é igual a integral de dt sobre tal, para o nosso caso é desse jeito que se escreve o fator integrante, e E é igual a t sobre tal. Então, esse é o fator que eu vou multiplicar toda a equação de forma que eu consiga, então, resolver a equação diferencial. Multiplicando a equação inteira por esse fator, eu obtenho isso aqui. Só que lá das nossas regras de derivada, isso aqui é a derivada do produto entre Q e ET sobre tal. Se você fizer a derivada de Q sobre ET sobre tal, você vai encontrar isso aqui. Então, nós vamos fazer ao contrário. Então, isso aqui é igual à derivada de QET sobre tal dividido por dt. Fazemos então a integral disso daí. A integral dessa derivada é o que está dentro do colchete aqui, né? Então, QET sobre tal é igual a uma constante de integração. Essa integração vai dar origem, é uma integral indefinida, ela vai dar origem a uma constante igual a uma constante K. Q de t fica igual a K e menos t sobre tal. No momento t igual a zero, eu tenho o capacitor com a carga da fonte. Então, em Q igual a Q de zero, eu tenho CVC, onde VC é igual a E. Essa é a carga no instante igual a zero. Então, é uma condição de contorno. Eu vou fazer aqui Q de zero e vou igualar
para o tempo igual a zero também. Então eu fico com CE igual a KE menos zero sobre tal, e aí eu consigo determinar o valor da constante de integração, que é igual a CE. Então, Q de t, CE, E da fonte, E menos t sobre tal. Bom, para o capacitor, VC de t é igual a Q de t sobre C. Né? Isso aqui é a equação do capacitor. Né? E fazendo isso com a nossa equação, VC de t fica igual a E vezes E minúsculo menos t sobre tal. Então essa é a equação do capacitor para a descarga do circuito, ali para a descarga do capacitor. Aí para o resistor a gente aplica novamente a lei de Kirchhoff, a gente sabe que VR de t mais VC de t é igual a zero, VR de t é igual a menos VC de t. Então é isso aqui com sinal trocado, é a equação da tensão no resistor, certo? E a corrente, eu vou aplicar a lei de Ohm no resistor, então basta eu pegar essa equação do resistor e dividir por R, eu fico com menos E sobre R, E menos T sobre tal. Agora vamos ver isso aí graficamente, né? A gente tem aqui o nosso circuito na carga, na fase de carga, quando eu tenho a chave na posição 1. Então, como eu falei, eu tenho aqui a tensão da fonte, que é uma tensão E. Ao final de 5 constantes de tempo, esse E vai ser estabelecido aqui no capacitor e eu vou cessar a circulação de corrente. Perceba que, como eu expliquei lá no primeiro vídeo de capacitor, nós temos um fluxo de elétrons da placa superior que é atraído pela fonte e depois expelido pela parte negativa da fonte até a placa de baixo. É assim que a gente obtém aquela diferença de potencial no capacitor. Então nós temos um fluxo de elétrons que está no sentido contrário da nossa corrente convencional. Né? A gente já sabe disso aí. Bom, então eu vou obter na carga essa curva para o capacitor que responde àquela equação que nós vimos no vídeo anterior. Então essa aqui é o formato da curva do capacitor na carga. Quando eu mudar a chave de posição para a posição 2, o capacitor passou a ser a fonte e eu tenho a circulação de corrente no sentido contrário. Novamente, perceba que nesse caso aqui, 1, a corrente saía do positivo da bateria e eu tinha a queda de tensão do resistor mais e menos desse jeito. Como aqui a fonte passou a ser o capacitor, eu tenho a corrente no sentido contrário e a polaridade da queda de tensão no resistor ela ficou invertida, né, como eu havia dito. Aí para esse tempo, né, após 5 constantes de tempo, eu tenho, na fase de carga, a tensão no capacitor aproximadamente igual à tensão da fonte. Ponho a chave nessa condição e vai acontecer a descarga do capacitor. E aí, após 5 constantes de tempo, eu tenho a tensão praticamente igual a zero. A corrente que circula no circuito, eu tenho a corrente máxima, que é E sobre R, isso sai aqui da equação da corrente, né? E sobre R para a fase de carga e menos E sobre R para a fase de descarga. Então, eu tenho os dois extremos, E sobre R para a carga e menos E sobre R para a descarga. Após 5 constantes de tempo, a corrente vai praticamente a zero e depois, na fase de descarga, a corrente muda de sentido, como nós acabamos de ver, ela fica negativa, né, com valor negativo, e aí eu tenho novamente ela chegando a zero após 5 constantes de tempo. Isso aí vai se repetir conforme eu vou chaveando o circuito. Né? Finalmente aqui eu tenho a tensão no resistor. Então no caso da carga eu vou ter esse formato aqui. E na descarga a tensão também tem a polaridade invertida. Nós vimos aqui que a polaridade fica invertida. Então há uma inversão aqui nos extremos, certo?